Ok, faz mais ou menos umas 3 ou 4 aulas, né, que nós estamos falando sobre a doutrinação LGBT nas escolas, né? Então nós tentamos mostrar as estratégias de penetração do meio escolar, né? Isso acontece de todas as formas, assim, as táticas são diversas, né? Mas vamos ver que nem sempre essas estratégias têm seguimento totalmente em acordo com as expectativas, né? Então, há casos em que o tiro sai pela culatra, digamos, né? Com, às vezes, o inesperado resultado de induzir uma rejeição em massa, né? E o resultado de inspirar, né? Quer dizer, formas de resistência, às vezes, inesperadas, né? Então, eu pego, por exemplo, o caso da França, né? Quer dizer, a tentativa, a introdução da perspectiva de gênero nas salas de aula via programas de educação sexual engendrou justamente um acalorado debate público e interessante reação por parte dos pais de alunos na França, né? Então, a gente tem que entender que o país ele comporta uma numerosa população islâmica de origem magrebina, quer dizer, basicamente argelinos, tunesianos, né, marroquinos, não é mesmo? E essa população, evidentemente, é notoriamente impermeável à decadência ocidental, né? E ela está amplamente disposta, né, a brigar para defender sua cultura, né? Aí a França também, por outro lado, conta com uma vertente católica herdeira da ruptura iluminista, não é mesmo? E da rica tradição filosófica greco-latina. Então isso combina, digamos, alta densidade intelectual e com sensibilidade epidérmica. Isso vai se somando, não é mesmo? E isso se somou, digamos, numa reação inédita, que, inclusive, estimulam várias nações europeias em situação análoga, que inspiram, digamos, várias outras nações em situações análogas, né? A história que eu vou contar para vocês, quer dizer, minha pesquisa remonta a uns 3 anos por aí, então eu não sei bem qual foi a evolução desse movimento, não é? A evolução recente desse movimento. Então, talvez eu teria que reatualizar um pouco a coisa, mas não muda nada no fundo da história. Então, essa história ela começa, né, com uma gigantesca manifestação de rua contra o casamento gay, aprovado naquela época pelo parlamento francês. Isso remonta a maio de 2013, né? Então, essa iniciativa legislativa, inclusive interpretada por muitos como manobra de diversão de um governo socialista que estava em perda de popularidade, a gente tinha que inventar uma distração, digamos, né? Mas essa aprovação do casamento gay, digamos, ele foi o gatilho de um movimento de protesto assim, absolutamente sem precedente em Paris e nas cidades do interior. Quer dizer, os manifestantes estão mobilizados, né, por organizações religiosas e laicas, né, quer dizer, tudo junto. Quer dizer, deu 1 milhão de cidadãos assim tomaram inesperadamente as ruas da capital de Paris para gritar sua oposição à deriva em curso, mas ao mesmo tanto também demonstrou sua repulsa nas províncias, não é mesmo? No interior, quer dizer, né? Então foi o maior movimento de massa desde a libertação, no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, na libertação em 1945, então, que teve
esse tipo de multidão nas ruas. Depois nunca mais. Então, a reação realmente, assim, a coisa mexeu com a alma francesa, né? E o tumulto, ele tomou o governo de surpresa, quer dizer, e acabou polarizando dramaticamente a sociedade francesa, né? Quer dizer, não ocasionou recuo por parte do legislativo, né? Mas resultou em avanço inédito na reflexão sobre moral sexual, feminismo, aborto, gayismo, drogas e sobre todos os desvios dos últimos 40 anos, digamos, né? Então, a França, por um momento, pelo menos, ela reencontrou toda essa efervescência intelectual que tantas vezes marcou sua história, né? Então, muitas, inclusive, foram as personalidades a entrar na luta, engajar-se, não é mesmo? Mas o campo de batalha escolar é dominado, ou pelo menos foi dominado naquela hora, no tempo da minha pesquisa, por uma professora muçulmana de ascendência argelina, chamada de Farida Belgoul, quer dizer, uma mulher de terreno, uma espécie de Joana d'Arc à sua maneira. Então, essa Farida Belgoul, quer dizer, como explicou uma vez numa entrevista que eu puxei da internet, ela desvendou a política de gênero, ela entendeu a política de gênero com a ajuda dos católicos, e com o furor da indignação, então ela partiu para a guerra, falando com os pais e as mães, do fundo do coração, sem intelectualismo, exatamente como falam pais e mães de família. E por isso mesmo que virou pesadelo para o ministro da Educação, mal acostumado com anos de inconteste e autoritarismo. Na realidade, quando ela reage e arrasta a metade da França com ela, não é mesmo? Mas não foi difícil de deixar cidadão de bom senso em alvoroço, que o governo estava introduzindo programas de educação sexual, isso em aplicação de normas europeias, inspiradas por uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que mandava basicamente esquecer o ensino dos pontos e vírgulas para explicar a masturbação. Sinceramente, era isso. Eu li a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Você vê isso, então você vê, como que eu vou dizer, esclarecer crianças de 6, 7 anos que começam a alfabetização sobre questões como masturbação e tudo isso. É um bando de doentes, francamente. Inclusive, assim, eu lembro bem ter puxado, porque eu fiquei impressionado com esse negócio. Eu puxei eu fui atrás da equipe que tinha elaborado esse documento. Eu puxei a foto, tem uma espécie de foto assim, da equipe, não é? Então, e você olha para a cara deles e é toda gente assim, não tem nenhum que na minha percepção tenha uma sexualidade normal, é tudo cara de gente assim, meio doente, francamente. E isso elabora recomendações que se espalham pelas escolas do mundo para fazer cabeça de criança. Tá meio complicado. Então, e essa Farida Belgoul, a professora muçulmana em questão, ela lançou o Dia da Ausência Escolar. Então, é um dia em que os pais são periodicamente convidados a manter os filhos fora da escola para participar de atividades de reflexão sobre temas de interesse geral. Lógico que a coisa não vai sem dificuldade, isso daí com certeza, não é? Então, a adesão, inclusive, é muito parcial, né? As críticas são muitas, tudo isso. E a líder, a Farida, ela sofre perseguição, não apenas disciplinar. Eu vi que nos últimos tempos ela estava respondendo a processo na justiça. Não sei bem porquê, acho que
uma escola que acusou ela de difamação, uma coisa desse tipo. Então a coisa não é fácil. Mas apesar dos pesares, pelo menos na época em que eu fiz a pesquisa, a experiência sobrevivia-se contra ventos e marés, não é? Como mais uma faceta da guerra cultural em curso. Né? Então, e ela tem razão de sobra para ficar preocupada, a Farida. Viu? Porque se comparada à América do Norte, a França tem ainda ampla margem para piorar. Por prova, um caso recente envolvendo o sistema educacional do Massachusetts, que revela com detalhes picantes o cenário surrealista de fim de caminho onde se pretende levar o mundo. Essa história ela foi amplamente boicotada pela mídia mainstream, pela mídia, os canais de televisão principais e tudo isso, né? Quer dizer, também a imprensa escrita, não é? Como os grandes tabloides, tudo aquilo, que todo mundo quis ignorar isso. E mal teria alcançado o público se não fosse por um artigo da revista conservadora The Weekly Standard. Olha, a história ela contém alguns elementos repugnantes que poderão chocar, tá bom? Mas eu vou contar sem cortes. Eu vou até fazer um corte, que não dá para contar isso, espalhar isso pela internet. Mas do resto, então, eu vou contar praticamente sem corte, para evidenciar, né, as nuvens de insanidade que pairam sobre a humanidade. É sensacional. Tá? Então, isso acontece em Boston. E Boston é uma cidade de vanguarda no fomento da agenda gay. Então, mas também, justamente como uma cidade de vanguarda no fomento da agenda gay, então também é uma cidade de vanguarda em termos de oposição organizada das famílias, porque elas já estão vivendo isso há mais tempo e tiveram tempo de se organizar para reagir, não é? E nesse contexto, 2 pais de alunos pertencentes a uma entidade chamada Coligação para os Direitos Parentais. Né? E esses pais, então, essa coligação, essa entidade, ela é engajada, né, na luta contra a influência LGBT na sala de aula. Então, esses pais, eles resolveram atender e gravar uma conferência municipal da rede educacional gay, lésbica, hétero, a famosa Gleason, da Universidade de Tufts, em março de 2000. Tá? Então, eu falei que era recente, mas não é tão recente assim. Tá? Para falar a verdade, eu penso ter equivocado a data. Não, é 2010. É 2010, tá? Bom, então a finalidade do evento era, conforme enunciado, então tem um panfleto aqui, veja bem, né? Então a finalidade era desafiar a cultura anti-gay e heterocêntrica, olha a terminologia. Então, desafiar a cultura anti-gay e heterocêntrica na busca de um ambiente de respeito e tolerância. Que beleza, então. E tudo isso, evidentemente, regado com dinheiro, a dinheiro público, generosamente disponibilizado pelo governo republicano, chamado naquela época Paul Gellucci, que se vangloriava, inclusive, de destinar um orçamento de $1,5 milhão à comissão para a juventude gay, lésbica e coisa desse tipo, não é mesmo? Então, a comissão essa encarregada de supervisar o apoio justamente às alianças gay hétero no meio estudantil, não é? Quer dizer, é aquela lástima de sempre, realmente.
Então, esses pais chamados Kamenker e Whiteman, eles vinham se queixando em vão, junto às autoridades estaduais, da introdução de conteúdos ofensivos na escolarização infantil. E eles decidiram infiltrar-se no campo inimigo para colher evidências e provar seu ponto de vista. Então, a conferência em questão, essa conferência sobre a homossexualidade que acabo de falar naquela universidade, era evidentemente um ambiente sonhado para tal finalidade, que a iniciativa ela estava aberta a professores, estudantes e ao público em geral, por contar justamente com financiamento público, então por isso que estava aberto ao público, não é? E ela comportava um bocado de workshops com títulos chamativos como pergunta o que transexual pensa disso, né? ou inclusive optando pelo coming out no trabalho, e isso então para professores de escola primária. Tá? Então, o coming out no trabalho, que coisa. Então, aí a inclusão da homossexualidade no currículo secundário, são os títulos das palestras e dos workshops, não é? Das oficinas propostas. E aí, então, um desses pais, o Whiteman, ele entrou de espião numa oficina denominada O que lhe contaram... Não, justamente não. O que não lhe contaram sobre o sexo queer e sexualidade em sala de aula. Tá. E essa oficina era animada por duas funcionárias do Departamento da Educação, chamadas Margot Abels e Julie Netherlands, e por um educador da Agência de Saúde Pública, de nome Michael Goucher. Tá. E este último, esse Michael Goucher, que abriu a sessão. Ele abriu a sessão discursando sobre o ato sexual. Pronto, a temática era isso. E quando alguém perguntou, o que eu estou contando para vocês está na internet. O pai gravou isso, então vocês escutam isso na internet. Então, quando um aluno perguntou se sexo oral era sexo de verdade, ele respondeu com ironia que se não fosse o número de vezes que ele fizera sexo, cairia drasticamente. Tá? Ele achou isso engraçado. E prosseguiu, então, questionando outro participante sobre os orifícios com vocação a participar da coisa, do ato sexual. E aí, então, na sequência, ao ser interrogado sobre fisting, fist em inglês é punho. Tá? Então, um aluno fez uma questão sobre fisting. É uma prática que consiste em inserir o punho no reto do par. Então, ele prestativamente demonstrou a posição apropriada e aconselhou consultar a aliança gay hétero local para indicação de parceiros. Bom, dá para escutar nas fitas. Não sou eu que estou inventando essa história. E enquanto, então, a outra, quer dizer, a tal de Abels, que era uma funcionária, me parece, do Departamento da Educação, ela, para descrever a prática, ela fala em... olha bem aqui. Ela fala em modo exploratório, consistindo em deixar-se penetrar o corpo de maneira a tornar-se mais íntimo. Mas que papo furado, hein? E você vai com isso nas escolas. E aí, então, a conversa continuou sobre a busca lésbica de prazer por fricção mútua de clitóris.
E como se não bastasse, passou finalmente para umas dicas sobre a melhor forma de engolir ou de cuspir sêmen no sexo oral. Ok? É uma bizarrice educativa gravada e disponível na internet para quem duvidar. Tá? Então, é onde nós chegamos. E você sabe, assim, não é o fim do caminho. Você sempre fala, não, mas não pode ter uma coisa pior, não, mas sim, sempre aparece. Enquanto não mandar parar, a coisa vai. Tá? Bom, esses pais, eles enviaram a fita com retranscrição textual para a imprensa. Fora, então, a revista conservadora que eu mencionei, ninguém quis embaraçar ninguém. Ninguém publicou. Aí o material foi entregue a legisladores locais, sem resultado. A GLICEN, a Aliança Gay, Lésbica e Hétero, a rede, então, gay, lésbica, hétero para a educação, ameaçou com ação judicial por invasão de privacidade. Ele vai entender. Então, nós estamos, não é mesmo, num evento público financiado por dinheiro público, quer dizer, do governo do Estado, e pronto. E eles falam em invasão de privacidade. Tá. Assim mesmo, a fita, ela seguiu para uma estação de rádio que essa, então, finalmente, ela encheu o prato. Tá? Aí, no final, as duas funcionárias foram finalmente dispensadas do serviço público. E o Gautier em questão, o funcionário do Departamento da Saúde, então, ele acabou perdendo o contrato. Tudo bem. Então, houve um mínimo de reação. Tá? Mas não impede que nada disso, nada, as punições não teriam acontecido sem a gravação. E de qualquer forma, a poluição moral ela continua invadindo o espaço infantil através de centenas de conversas desse tipo que nunca foram e nunca serão registradas, nunca serão gravadas. Né? O Departamento da Educação, né, por sinal, fez questão de frisar que o incidente fora apenas uma aberração, que não devia jogar o descrédito sobre o programa em si. Tá? Então, nenhuma intenção de rever nada. E uma dessas funcionárias, então, a Ebels em questão, ela berrou para os jornais dispostos a ouvir que ela vinha fazendo isso desde sempre com o conhecimento dos seus superiores e que a indiferença geral só se deu lugar à indignação quando se tornou público. Então, essa coisa acontece direto. Agora, se vocês acham que a coisa terminou assim, vocês estão enganados. A coisa tomou outro rumo. A coisa não foi unidimensional, assim, ou unidirecional, como falaram. Teve desdobramentos multifacetados, em que os heróis, então os pais, acabaram levando a pior. Então, por exemplo, o periódico o Boston Globe não demorou em soltar artigos hostis, né, contra os pais, né, e milhares de jovens homossexuais ou simpatizantes marcharam até a Assembleia Legislativa denunciando isso com a participação do presidente da Comissão Governamental, para a Juventude Gay e Lésbica, denunciando então o ódio e o preconceito propagados pelos programas radiofônicos e televisivos. Então, você fará que sinal que é isso para seu filho e você é preconceituoso. Não é mesmo?
É um crime de ódio você falar que você não quer isso nas escolas. Né? Aí, num silêncio midiático desse cemitério, o Tribunal Superior do Estado do Massachusetts emitiu uma ordem proibindo a divulgação da fita, apesar do caráter público do seminário, não é mesmo? Né? Mas o juiz, ele realmente, então, para contar a história até o fim, ele teve que dar marcha ré, porque por força da primeira emenda, quer dizer, sobre a liberdade de expressão. Né? Mas no interregno, um grupo de advocacia gay chamado de Defensores de Advogados dos Gays e Lésbicas entrou com uma ação indenizatória contra os pais, em nome dos estudantes da oficina. E uma acusação criminal paralela não prosperou. Mas ambos, os pais, foram praticamente arruinados. Tiveram que pagar indenização, foram praticamente arruinados justamente com a ajuda do judiciário. Então, e apenas sobreviveram graças a um fundo de defesa organizado pela torcida conservadora. Não fosse isso, então, eles tinham que vender a casa deles. Então, no final, é isso que acontece. Então, o Estado, ele, como que eu vou dizer, ele afirma o poder gay, né, contra os pais de família. Quer dizer, a coisa está bem clara. E não é de se estranhar. Eu vi uma justiça lá no Massachusetts, quer dizer, a justiça do Massachusetts, ela obrigou um desfile de veteranos de guerra a aceitar a participação de um bloco gay. Os veteranos não queriam. Aí os gays entraram na justiça, e a justiça obrigou eles a aceitar a participação de um bloco gay, não é, no desfile. Tudo bem. Mas essa decisão, de novo, ela foi cancelada pela Corte Suprema, mas resta que fora previamente confirmada em apelação do Massachusetts. Então, no total, gente, o lobby gay lá de Boston não saiu abatido ou abalado da aventura. Continua fomentando, inclusive, uma doutrinação escolar que haverá de replicar-se com o patrocínio entusiasta da American Airlines, que está em todos para financiar a propagação dessa ideologia, a Dockers Khakis, não é? A Kodak, o aparelho fotográfico, não é mesmo? E isso nos 50 estados norte-americanos, viu, gente? Quer dizer, eles estão, essas empresas estão bancando essa coisa em todos os estados americanos. E quem sabe vai chegar em Juazeiro, se o Brasil insistir na mesma trilha. Bom, então a Glicen em questão, quer dizer, a rede gay, lésbica, hetero para a educação, ela segue encruzada e oferece, desde já, você pode comprar agora todo um programa de pronta entrega sobre promoção de cidadania gay e prevenção de preconceito, não é? Do primário até a faculdade. Então, são cursos fechados, são pacotes, né? Quer dizer, se você compra isso, então, sob forma de disco, não é? Me foge a palavra agora, mas vocês sabem o que estou... de CD, ok. Então, então é isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E fechando o cerco, por exemplo, eu vejo a Califórnia, ela condicionou a participação da rede de ensino particular nos eventos esportivos interescolares a adoção da plataforma de educação sexual dos estabelecimentos públicos. Então, não te deixa escapar. Quer dizer, não dá um milímetro de espaço. Quer dizer, as redes
de ensino particular não queriam adotar, né, os programas de educação sexual proposto pela rede pública, e pronto, então eles fazem pressão cortando a rede particular dos jogos esportivos interescolares, coisas desse tipo, não é mesmo? E pior é o seguinte, a prática alternativa de escolarização domiciliar, então que eles chamam de homeschooling, não é mesmo? É permitida nos Estados Unidos, mas ela é alvo de ataques assim constantes da Associação Nacional da Educação, que propõe proibir, então, esse método, esse expediente, para cortar justamente toda a escapatória à doutrinação forçada. Né? Então tem toda uma briga em curso sobre isso. Não está muito melhor aqui no Brasil, não. Tá? Se você fizer o balanço, eu vejo nas universidades, né, especialmente as universidades públicas, as federais e tudo isso, a julgar pelos estudos em direitos humanos conduzidos nas universidades aqui no Brasil, sinceramente, a dependência cultural, ela opera hoje exatamente como nos dias de Dom João VI. O Brasil não saiu dessa mentalidade do colonizado, olhar babando para fora. As elites intelectuais entre aspas, pensam em problemas de ricos e vivem antenadas à moda alienígena. O direito, por exemplo, assim, se você pega, estou falando dos estudos em direitos humanos aqui. Sinceramente, para mim, o direito mais fundamental do homem é de poder sair de casa de manhã e voltar vivo de noite. Isso se chama segurança. Entendeu? Se um Estado não te garante esse direito tão básico, fundamental, você nem precisa desse Estado. Não é mesmo? Então, isso, a segurança, é realmente o que falta, não apenas a burguesia, digamos, mas a periferia sofrida, antes de tudo, as periferias. Então, eu repito, esse Estado que não garante uma prerrogativa tão básica, clama por si só a mudança de sistema. Mas a academia, não. Não temos direitos humanos, então está lá teorizando a cidadania sexual, beleza, os direitos homoafetivos, não é? E de costas viradas para o Zé Ninguém, cujo trabalho a mantém em vida, porque tem gente pagando imposto para sustentar a universidade, não é? Tem pedreiro que madruga todo dia, que trabalha, que paga imposto, que se mata de trabalho para sustentar os filhos de papai na universidade. Mas fazer jus ao imposto, fazer jus ao imposto suado, então, não é mesmo, do pobre, isso não está em pauta nas universidades. O compromisso é outro. Do Salão de Lisboa, remonta a 500 anos atrás, a sauna gay, então, de Las Vegas, a burguesia, historicamente, ela viveu com a cabeça no outro planeta e nunca viu a pobreza gemendo à sua porta. Tá? Isso resume a história do Brasil. A burguesia brasileira, sinceramente, é uma classe indigna do comando que ela se arroga. Jamais foi capaz de formular um projeto nacional realmente inclusivo. Olhou tradicionalmente para um umbigo estrangeiro, com um discurso de direita, e agora faz exatamente a mesma coisa com retórica de esquerda. Em 500 anos não mudou absolutamente nada. Endeusou modelos portugueses, olhou babando para Londres, correu atrás de perfume francês, conforme a hora, para finalmente entregar-se à paixão cega por uma fantasia norte-americana. Tá? Então,
as elites, entendeu? Como justamente essa menina da fala, eles é que são a elite, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eles não estão de parabéns, não, tá? Quer dizer, merecem uma vaia assim, e tanto. É de se perguntar que compromisso um menino desses, que está manifestando pelos direitos homoafetivos e transgenitalidade e tudo aquilo, que compromisso que ele tem com a nação? Que compromisso que ele tem com a Dona Maria, que ficou velha, limpando o seu banheiro e arrumando sua cama? E a quem ele vai chamar de homofóbica ainda por criar os netos na contramão da onda? Não é mesmo? E não é só assim, não se contentam com etiquetas ofensivas, tá? Chamar todo mundo, distribuir etiquetas assim, chamar tudo de homofóbico, sexista, machista e tudo isso, daí não são elogios, não, quer dizer, são palavras como que objetivam ofender, que são negativas, evidentemente, né? Mas além disso, eles apoiam, tá? Você pega a UNE, a União Nacional dos Estudantes, e você vê a atuação deles, eles apoiam projetos legislativos que ameaçam, então, a oposição, ameaçam os opositores à agenda gay com cadeia. É isso que eles querem. Se você pega aquele projeto que andou circulando durante anos nos corredores do Congresso, não chegou a nada, que era a PL 122, mas é precisamente isso. Então, o que é esse tipo de projeto de lei? É que quando alguém não se impressiona com a acusação de preconceito, de homofobia, quando o amuleto da discriminação e intolerância não funciona, quando a oposição não se cala, apesar das figas, dos patuás e tudo isso, o jeito é recorrer à prisão. É isso que eles estão propondo, né? E é exatamente aquilo que propõe o projeto de legislação anti-homofobia que patina no Congresso faz alguns anos, mas também é isso que nos espera se o Supremo inventar de assimilar homofobia a crime de racismo conforme parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Quer dizer, se não me engano, foi do tempo do Janot, não é? Agora, foi pouco tempo atrás, onde ele solta um parecer, não é? Se pronunciando a favor dessa extensão de abrangência da legislação antirracismo para abranger justamente o que ele chama de crime de homofobia, não é mesmo? Então veja bem, viu? Eu tenho certeza que você, provavelmente, então, muitos de vocês não compartilham, talvez, a sensibilidade política LGBT, não aderem, digamos, ao projeto político LGBT, mas não lhe passaria com certeza pela cabeça de pedir encarceramento de gay ou lésbica. Isso porque você é movido por uma filosofia democrática, imagino. Agora, a doutrina gay, pelo contrário, é fascista. Ela pede privação de liberdade para quem pensa diferente. Está no projeto. Não é mesmo? E se você quer saber, eu imagino, então, que se uma lei desse tipo passar, porque isso já corre em São Paulo, mas não é no penal, quer dizer, uma lei estadual. Mas eu andei dissecando casos judiciais, então, estudando casos, e você vê perfeitamente que não se trata... Você pode pensar, homofobia é um brutão que bateu num gay. Não é isso que você vê nos casos que vão parar no tribunal. É sempre gay silenciando a oposição com a ajuda dos tribunais, instrumentalizando os tribunais para impor a censura, então.
contra quem pensa diferente. É isso que está acontecendo com essa lei. Não é mesmo? Porque a homofobia, esse negócio de bater em gay, tudo aquilo, talvez então haja um outro caso. Eu não sei, mas eu andei dissecando a jurisprudência. Você não é típico, não é isso. Você não encontra isso. Talvez eu não fiz o estudo então com bastante profundidade. Talvez vai pintar uns 2, 3 casos, mas não é o típico. O típico é essa legislação, não é mesmo? Impor a censura, não é mesmo? A quem tiver um pensamento tradicional, conservador sobre o assunto, com a ajuda dos tribunais. Né? E os juízes, então, são inocentes úteis, né, nessa mecânica. Não é mesmo? Eu imagino que se uma lei dessa, então, passasse, uma lei penal, né, quer dizer, no penal, passasse a nível nacional, então, um homem como eu, provavelmente, então, eu me torno criminoso de um dia para o outro. Então, a lei é aprovada, paf, eu sou criminoso, porque as minhas convicções, entendeu? Os meus comportamentos, então, eu estou aqui passando um tipo de pensamento que, pelo que estou vendo, como esse tipo de lei se aplica em São Paulo, então eu teria contravenção com essa lei. Então, se pega alguém como eu, então eu estou com 70 anos agora, eu criei 5 filhos, não é? Quer dizer, bem criados, todo mundo criei eles segundo meus valores, viram gente de bem, bons cidadãos, são bons pais de família, entendeu? Cidadãos assim perfeitamente operacionais, eu diria, não é mesmo? Agora então, chegam os netos dando assistência da mesma forma para os netos. Eu nunca um policial ou um juiz tomou conhecimento de mim, eu nunca incomodei ninguém, eu nunca briguei com ninguém, acho que eu nunca nem elevei a voz com ninguém, nem briguei com o vizinho, nem nada. E agora então, de repente está chegando uma turma de loucas aí, para dizer, não, que você é crime, você é criminoso, então não tem que botar... É um crime assim com um grau de periculosidade tal, que você tem que ser privado da sua liberdade, porque se você pegar aquela legislação, então, antirracismo, ela prevê penas de privação de liberdade de 2 a 5 anos. E aí, então, eu tenho um procurador-geral da República que solta um parecer, então, dizendo-se favorável à extensão dessa legislação para coibir homofobia. Sim. E o que vem por trás dessa palavra de homofobia, então? Bom, tá legal. E enquanto isso, a academia está discutindo os direitos LGBT. E o povo pasta nas periferias urbanas, sem água, sem transporte, sem saúde. A academia deveria envergonhar-se, literalmente. Em vez de buscar soluções de energia alternativa, sistema de tratamento de lixo, melhorias educacionais, não, está lá. Você sabe, uns tempos atrás, eu tenho uma história real, isso eu estou contando. Então, eu estava voltando para casa, eu parei numa sanduicheria aqui em Goiânia, né, aquele tipo de quiosco que tem nas praças. Então, eu estava comendo o meu sanduíche e lá nessa pracinha tem bancos de pedra. Eu estava sentado num banco e aí, então, na minha frente, tinha um casal de lavadores de carros. Lá tem uma pracinha, tem uma torneira externa. Isso fica na frente da Assembleia Legislativa. Então o povo para com o carro aí, eles guardam o carro e lavam o carro, eles vivem disso. Tá? Ok. Então eu estava observando eles.
uma catástrofe. Uau! Cara da miséria, sem dente na boca, o rosto cavado, a ignorância personificada, uma catástrofe humana. Entendeu? Infelizmente o Brasil produz e reproduz esse quadro deprimente muito mais do que a gente pensa. A gente nem percebe. Sabe por que você não percebe? Você que está me escutando, eu tenho certeza, você um estudante, você pertence mais ou menos à mesma classe do que eu, então nós vivemos num corredor, entendeu? O que eu faço na vida? Eu moro numa casa confortável, eu vou de casa para a universidade, da universidade então vou para o escritório, do escritório então volto para casa, da casa, sei lá, de certo você vai para o clube no domingo, do clube para a pizzaria, da pizzaria para o parque, do parque para a novela, não é? Você não, no fim de semana ninguém leva a família para almoçar numa favela, se leva para um restaurante bonito, então a gente não enxerga a miséria, a gente vive num corredor, mas é só desviar o circuito, desse circuito classe média por alguns quilômetros, que você cai numa paisagem lunar. Você cai na lama e na poeira das periferias abandonadas. Concorda? Na chuva é lama, na seca é poeira, de dia é calor, de noite é insegurança. Mas assim mesmo, nessa cena, tinha um milagre, digamos, a suavizar a cena, porque esse casal, ele tinha um nenezinho que acabava de nascer, estava mamando assim na mãe, e o pai estava fazendo macaquice entendeu, rindo com o menino, entendeu? Eu fiquei comovida, porque até um brutão desse, então todo mundo se derrete naquela hora, então você vê, ele é um brutão, mas assim, o amor paterno, ele aflora, assim, é uma coisa bonita, não é mesmo? Você sabe que quando o neném nasce, recém-nascido, é bonito. Em qualquer lugar do mundo. Não tem muita diferença. Se um neném que nasce no Canadá, na França, no Brasil, no Congo, ele é rechonchudo, é todo bonitinho, não é? É depois que a vida vai estragar, segundo o contexto. Mas no início, parece que eles partem todos assim mais ou menos no mesmo pé de igualdade. E aí, então, eu peguei a sonhar, eu pensei aí, caramba, esse menino, de repente ele vai ter um grande futuro, ele vai virar um grande médico, um grande advogado, ou quem sabe um pianista, ele vai tocar música clássica nos concertos, ele vai tocar Chopin, Beethoven, não é mesmo? Gente, eu tenho que cair na real, na hora, porque ele não vai virar nada disso. Não vai. Porque ele não nasceu no contexto certo para isso. Não tem jeito. Você sabe o que ele vai virar? Na melhor das hipóteses, ele vai virar lavador de carros como os pais. Na pior, ele vai virar bandido, porque ele não nasceu no contexto certo para virar outra coisa. Talvez um ou outro se salva, mas em escala sociológica, a miséria e a ignorância reproduz miséria e ignorância. Não adianta. Então eu te pergunto aqui, é porque eu estou dando esse desabafo aqui, porque me ocorre tudo aquilo, porque os programas de direitos humanos nas universidades é só besteira de direitos sexuais e de coisa desse tipo, entendeu? Mas eu te pergunto, para um menininho, para não teorizar então, os direitos humanos no abstrato, para esse homenzinho que acabava de nascer, do qual estou falando, o que é direitos humanos para ele? Será que é isso? Tem a ver com sexo anal e besteiras desse tipo? Claro que não. Direitos humanos para ele é o direito. Ele vai querer saúde, escola, depois emprego, para sustentar a própria família dele, tudo isso, entendeu? Então ele vai querer, direito humano é crescer numa sociedade expurgada dos vícios que travam
a ascensão social dele. É um pouco isso. O Brasil diariamente aborta Beethoven. Diariamente o Brasil aborta Einstein. Aborta Lavoisier, porque você entendeu? Porque a estrutura social não permite, ela é injusta. Tá? E quem deveria, evidentemente, pensar nisso e mudar isso é a classe universitária. Quem então vai fazer? Não é mesmo? É neles que a nação investe para resolver esses problemas. Mas não, está lá, entendeu? Na parada gay, tudo isso. Eu juro para vocês, vocês vão nas universidades e ver o que se produz, né, em termos de trabalho sobre direitos humanos. Só Foucault, Judith Butler e besteiras assim, né, que não conhecem os lavadores de carro, inclusive, né, e que nada acrescentam, né, a não ser baboseira. Né. Bom, essa alienação realmente ela carregou algumas gerações, né? Quer dizer, vai demorar para reverter o quadro, viu, gente? Mas é isso, vamos ter que fazer cada um sua parte, cada dia, né? Mas vai demorar, tem que ter paciência. É como construir uma rodovia. Se você vê como você constrói uma rodovia, então chega as patrolas, não é? Faz trabalho de terraplanagem, mas não vem ninguém. Aí então, depois da terraplanagem, então colocar cascalho, mas não vem ninguém. Aí depois do cascalho, então o asfalto, ninguém, não é mesmo? Depois então do asfalto começar a pintar então a estrada, a sinalização, mesmo assim não vem ninguém. Mas você continua se esforçando, porque você sabe que se não abrir a pista, se não construir a estrada, nunca virá ninguém, não é mesmo? E se você persistir a terminar essa estrada, um dia, por ela passará alguém. E se não houver estrada, não poderá passar ninguém, você está entendendo? Né? Então, e esse alguém, sem dúvida, ele trará outro alguém, pronto, né? Então é isso. Então vamos lá, vamos ter paciência, não é mesmo? Né? Mas, por enquanto, pelo menos, estudo de direitos humanos nas universidades é só estudo de gênero, viu? Né? Repito que deveriam se envergonhar, e é muito. É um bando de burguesinhos à toa. Né? E os professores que tocam essa música deveriam se envergonhar muito mais ainda. Viu? Então, desculpem o desabafo. Na próxima aula, nós vamos tentar fechar o assunto da doutrinação escolar.